da Bíblia, ele antecede o mês das missões. Ou seja, se eu quero falar de Jesus para os outros, eu primeiro tenho que ouvir o que Jesus disse na palavra. É a Legal, experiência de Aparecida, né? Para eu ser missionário, primeiro eu preciso ser discípulo, né? Estar atento à voz do mestre que fala, né? É exatamente isso. Mas olha, você tá aí acompanhando Revolução Jesus, Denis é especialista em Bíblia, mas você acha que foi assim? Ele entrou no seminário, fez teologia, PhD, doutorado e é um exegeta? O Denis é formado em letras, mas formado em letras e especialista em Bíblia, o que tem a ver isso? Rapaz, muita gente acha que eu sou seminarista, que eu quero ser padre. Quero não, tá, gente? Não sou seminarista, não penso em ser padre, mas sou um estudante normal, um pesquisador normal. Eu comecei a estudar literatura na universidade e descobri a Bíblia como também campo de pesquisa. E aí decidi me especializar nisso, então fui fazer uma especialização em literatura bíblica, já que eu entendia um pouco da teoria da literatura geral, eu fui estudar especificamente a literatura bíblica. E no segundo momento, eu fui fazer um mestrado em ciências da religião, Olha que bacana. na área de literatura bíblica também. Isso é legal, eu fui há pouco tempo atrás dar uma palestra para estudantes universitários de letras, de história, para mostrar para essas pessoas que a Bíblia, ela pode ser também um campo de pesquisa. Ela pode ser também um campo de pesquisa para nós jovens, né? Tanta coisa para se estudar por aí e a igreja precisa, gente. A igreja precisa de intelectuais, de pesquisadores que se dediquem à causa do evangelho também. Isso é verdade. Agora, Denis, gente, olha, está sendo uma realização poder fazer uma entrevista, porque, olha, eu já corri atrás. Já ralou na minha mão essa menina, trabalhando na mão dele comigo. ainda. Mas olha, o Adriano até falou ali a questão exegeta. Primeiro, só explica pra gente, que às vezes tem gente que tá em casa pensando, o que é isso? Sim. O exegeta, Bruna, é aquele pesquisador, é aquele estudioso que tenta trazer para nós, trazer para fora aqui do texto, a explicação desse texto. Porque uma coisa a gente precisa entender. Quem nunca pegou um texto bíblico e não soube o que fazer com ele? Isso. Tipo... Aí, é por isso que eu te pergunto, né? Essa questão, o que significa? Porque às vezes a gente também vai ler e a gente não entende. Sim. Ai, como é difícil até fazer. Mas como que eu vou fazer o estudo? Como que eu vou ler? Eu não entendo nada. É que nem aquele cachorro que corre atrás do caminhão. Aquele cachorro que sai latindo, que feito doido atrás de um caminhão. O caminhão para, ele fica lá parado sem saber o que vai com aquilo. Quem nunca ficou assim diante de um texto bíblico, né? Mas por quê? A gente precisa entender o seguinte, e aí vai entrar o papel do exegeta. Os textos bíblicos foram escritos, pensar em Novo Testamento, há 2000 anos atrás. Os textos do Antigo Testamento, muito mais. Então, existe aí uma distância temporal. E essa distância temporal traz também uma distância cultural, porque nós estamos falando de um outro mundo, de uma outra região, e traz diferenças linguísticas também, uma distância linguística. Nós estamos falando aqui de grego, de hebraico, de línguas antigas. Então, realmente, às vezes, é um pouco difícil entender os textos. E o papel do exegeta é justamente isso. Trazer para fora essas explicações do texto para que a gente entenda, nós hoje, com a cabeça de hoje, com a cultura de hoje, entendamos esses textos que estão muito distantes de nós. E aí entra também um detalhe. A importância da igreja. Porque se o exegeta tem o papel de trazer para fora as explicações do texto, a igreja nos dá a segurança de atualizarmos esses textos. Porque se existe essa distância aí de milhares de anos, nós precisamos aplicar o texto hoje. E a igreja atualiza esses textos para nós. Atualiza a compreensão desses textos. Denis, e tem uma maneira prática da gente entender melhor a Bíblia? Porque você disse, né, o exegeta, a igreja, mas a galera que às vezes está acompanhando até tem vontade de pegar a Bíblia, ler, se aprofundar, mas encontra tantas barreiras. Dá umas dicas aí que a própria Bíblia às vezes oferece como recurso. Legal, legal. Porque eu disse da igreja, porque a igreja de fato é mãe. Tem coisa que a gente sabe, né? Só mãe faz pela gente, né? A igreja sabe dessa distância temporal, cultural, tudo isso que eu disse. Então ela nos dá um aparato para que a gente entenda o texto bíblico. E esse aparato está nas próprias Bíblias. Legal. Às vezes a gente não investiga, não vasculha a nossa Bíblia. Então, entre tantas outras coisas que a Bíblia oferece, existem aquelas notas de rodapé, aquelas letrinhas pequenininhas no final da Bíblia, que são notas explicativas. Nos explicam muita coisa da língua, da cultura, de um termo que talvez eu não entenda. Existem, por exemplo, todos os livros bíblicos, as Bíblias trazem uma introdução geral sobre aquele livro que você se dispõe a ler, dizendo aí do contexto, e aí eu vou entrar com uma regra de ouro da literatura. Nunca leia um texto fora do seu contexto. Senão vira um pretexto. Justamente. E aí eu posso fazer interpretações diversas e aleatórias do texto.
E é um perigo isso. Além disso, essas introduções me dão informações de autoria sagrada, enfim, né? Eu tenho várias informações, além, por exemplo, mapas, moedas. Aqui fala lá de Jesus com os dracmas. Nossa. E aí, o que é isso? Eu tenho nas Bíblias, no início ou no final das Bíblias, esse aparato. Eu costumo dizer o seguinte: se está na Bíblia, independente de ser o texto ou não, é porque é fundamental para que eu entenda a Bíblia. Ontem eu recebi um e-mail de um rapaz perguntando desses versículos que são citados, capítulos e versículos que são citados ou no rodapé ou na lateral da Bíblia. O que isso está fazendo aqui? Isso aí é ótimo para que a gente aprenda sobre as tradições linguísticas. Tem coisa que pertence a um determinado povo e que eu leio no texto pertence àquele povo lá que escreveu o texto bíblico, que redigiu o texto. E aí, para que eu entenda, aquelas referências na lateral ou no final vão me levar a outros textos que me explicam aquilo que eu não estou entendendo. É mais ou menos assim. Um puxando o outro. É mais ou menos assim, eu sou mineiro. Sendo mineiro, mineiro. eu sei. Tem gente que vai para Minas, né? Vai aprender a falar trem. O trem para o mineiro, tudo para nós é trem, menos o trem. Tudo nós chamamos de trem. É um trem no meu olho aqui. Caiu um trem no meu olho, tem um trem ali. Tanto que o mineiro, quando está lá na estação, tá esperando o trem, inclusive com a mulher, aqueles 8 meninos correndo, aquela confusão, mala, cachorro, que menino quando viaja leva tudo, né? Queijo, claro, não pode faltar. Aí o trem vem chegando e ele grita assim pra mulher: mulher, pega os trem que a coisa já vem. Então, tudo pro mineiro é trem, menos o trem. Mas se chegar um estrangeiro, provavelmente ele não vai entender. Ele vai ficar confuso, que o trem para ele é aquele com locomotiva, com vagão. Isso é uma tradição linguística do povo mineiro. E na Bíblia está cheio dessas tradições linguísticas. Para que eu entenda, eu tenho essas referências para aprender sobre isso. Denis, a Bíblia tem fatos engraçados, né? Tem algumas coisas até que a gente estava conversando, você estava me contando, mas também tem exageros, né? Fala um pouco da gente dos fatos engraçados e também desse exagero aí, que é do mineiro, né? Aí você pode contar até melhor. Aí, nada a ver. Vai rismo agora aqui. Na verdade, primeiro vamos então... alguns fatos engraçados, na verdade, Bruna, eu acho alguns personagens bíblicos engraçados, para te falar a verdade. Eu me divirto com a Bíblia, não vou mentir. Me divirto com Jesus, nas histórias bíblicas. Eu acho Jesus, que senso de humor fantástico. Fantástico, né? Você pega, por exemplo, o profeta Elias. Elias, quando está lá naquela briga com os profetas de Baal, é um monte de profetas, e Elias de um lado e os profetas do outro lado. Eu acho aquilo divertido demais, porque eles começam a pedir lá o fogo sobre o holocausto e nada acontece, e aí... o tal do Elias começa a ser bem sarcástico, assim. Grita mais alto! Grita mais alto, ele deve ser meio surdo. O Deus às vezes não está ouvindo, não. E a turma começa a gritar mais alto. Isso que eu achei engraçado, sabe? Eles começam a gritar mais alto. É um negócio divertido. Ou você pega o profeta Jonas. Eu gosto muito do profeta Jonas. Mas a primeira parte da história do profeta Jonas, eu acho o Jonas aquele cara enrolado. Sabe aquele cara que tenta ser malandro? E não consegue? Liso. Isso, que enroladão. Pior do que quiabo. Nossa, escorrega. Quer dar uma de malandro, mas no fundo é bobo. Porque ele vira... Jesus. Deus fala assim, olha, vai pra Nínive. Aí ele dá uma de malandro. Beleza, tô indo. Já fui. Ele vai pra Tarsis. Chega lá, entra num barco, dá tudo errado, a turma começa a perguntar pra ele: o que tá acontecendo aqui? Quem que tá fazendo coisa errada? Porque Deus tá castigando a gente. Sou eu não. Foi tirando o corpo fora, de fininho. Esse, para mim, é Jonas até o momento que ele realmente se encontra com ele mesmo. Na verdade, Jonas, até antes de decidir o que quer da vida, quer seguir a Deus, ele era um mentiroso de primeira. Para mim, a pior raça de mentiroso que existe é o tipo do Jonas. Então, se eu sou mentiroso, se você que está acompanhando é mentiroso, você tem chance, né? Ainda, porque Jonas foi um grande profeta. Abre o olho. Jonas é um grande mentiroso porque é a pior raça de mentiroso que tem, porque ele mente para ele mesmo. Ele mente para o outro, porque ele mentiu para a turma que estava lá no barco. E ele mente para Deus. Ele tenta enganar a Deus, vê se pode. É a pior raça de mentiroso. Juntou os 3 tipos de mentiroso que existem num só. Caraca. Então, se eu sou mentiroso, Adriano, eu ainda tenho chance.